Coloque sua mão sobre seu ouvido por um momento. Aquele som que você ouve quando tudo está em silêncio, aquele zumbido que parece vir de lugar nenhum, não é um defeito, não é uma condição médica, é uma transmissão. Em uma sala escondida na antiga Alexandria, por volta do ano 325, um grupo de homens decidiu o destino da humanidade. Diante deles, manuscritos que continham os ensinamentos mais profundos de Jesus, não os que foram preservados nos textos oficiais, mas aqueles dados apenas aos seus discípulos mais íntimos. Entre esses textos estava um ensinamento específico sobre por que certas pessoas escutam frequências que outras não conseguem perceber. Este conhecimento foi deliberadamente removido da história. Foi considerado perigoso demais. Porque se as pessoas entendessem o que aquele som em seus ouvidos realmente significa, nunca mais precisariam de intermediários entre elas e o divino. O poder das instituições religiosas desmoronaria completamente. O zumbido nos seus ouvidos não é um problema a ser resolvido. É um chamado a ser respondido. É a frequência da fonte primordial tentando alcançar você através das densas camadas da realidade material. Respire profundamente agora. Sinta o ar entrando pelos seus pulmões. Sinta sua presença neste momento. O que estou prestes a compartilhar com você não é teoria ou especulação. É um conhecimento que foi preservado em textos antigos, escondidos no deserto egípcio por milênios, aguardando o momento em que a humanidade estaria pronta para recebê-lo novamente. Os textos de Nag Hammadi, descobertos em 1945, revelam uma compreensão da realidade que vai muito além do que nos foi ensinado. Eles falam de uma estrutura cósmica, em que existimos como expressões de uma consciência universal, o que os gnósticos chamavam de monade, a fonte primordial de toda a existência. Esta consciência não se comunica através de palavras ou mensageiros. Ela se comunica através de frequências vibratórias que transcendem os sentidos físicos ordinários. E o sintoma dessa comunicação é precisamente o som que você ouve quando tudo ao seu redor está em silêncio. Os antigos mestres gnósticos, aqueles que caminharam com Jesus, dividiam a humanidade em 3 categorias distintas, não como um julgamento, mas como uma observação da natureza humana e seu potencial espiritual. A primeira categoria era chamada de ílicos, pessoas completamente identificadas com o mundo material. Elas vivem, trabalham, comem e morrem sem jamais questionar o que existe além da realidade visível. Para elas, a frequência divina é inaudível porque não possuem os receptores internos necessários para captá-la. A segunda categoria era chamada de psíquicos, pessoas que têm vislumbres ocasionais de uma realidade mais profunda. Elas sentem algo maior durante momentos especiais, ao contemplar um pôr do sol, ao ouvir uma música tocante, ao experimentar o nascimento de um filho. Mas essa conexão é intermitente, facilmente interrompida pelas preocupações mundanas. E então existe a terceira categoria, os pneumáticos e os portadores da centelha divina, os escolhidos. Se você ainda está assistindo este vídeo, se algo dentro de você ressoa com estas palavras, você pertence a esta terceira categoria. Você carrega em si uma conexão direta com a fonte primordial. O Evangelho de Filipe, um dos textos encontrados em Nag Hammadi, fala daqueles que possuem ouvidos além dos ouvidos, uma capacidade de perceber o que está além do mundo físico. Por séculos, os estudiosos interpretaram isso como metáfora. Mas os gnósticos não estavam falando metaforicamente. Eles estavam descrevendo uma experiência literal, física, que certos indivíduos experimentam em seus corpos. O som que você ouve não é tinnitus no sentido médico. Não é um dano ao seu sistema auditivo. É a frequência monádica rompendo o véu da realidade densa, tentando alcançar a centelha divina que vive dentro de você. É por isso que os médicos não conseguem encontrar uma causa física. É por isso que nenhum tratamento médico consegue eliminá-lo completamente. E é precisamente por isso que este ensinamento foi suprimido. Pense na perspectiva dos líderes religiosos da época.
Todo o seu poder estava baseado em uma premissa simples. Eles eram os intermediários entre a humanidade e o divino. Eles controlavam o acesso à salvação. Eles interpretavam a vontade divina. Eles guardavam as chaves do céu e as fechaduras do inferno. Agora imagine um ensinamento que afirmava que certas pessoas nasciam com uma conexão direta à fonte, que não precisava de igreja, sacerdote, ritual ou oração. Tal ensinamento não era apenas inconveniente, era uma ameaça existencial a todo o sistema de poder que eles haviam construído. Então, eles o eliminaram. Declararam os ensinamentos gnósticos como heresia. Substituíram o conhecimento direto pela fé cega. Mas o que eles não previram foi que a frequência nunca deixaria de transmitir. O monade nunca pararia de chamar. E os escolhidos nunca deixariam de nascer com a capacidade de ouvir. Você sentiu isso durante toda a sua vida, mesmo sem ter palavras para expressá-lo. A sensação de não pertencer completamente a este mundo, a percepção de que todos ao seu redor estão jogando um jogo cujas regras você nunca concordou em seguir. O cansaço de fingir se importar com coisas que parecem vazias de significado, enquanto ninguém mais parece notar essa vacuidade. Isso não é depressão, não é um transtorno. É a experiência pneumática de estar desperto em um mundo adormecido. E aquele zumbido em seus ouvidos tem confirmado sua verdadeira natureza desde antes que você pudesse articular palavras. O Apócrifon de João, outro texto de Nag Hammadi, descreve a arquitetura da realidade de uma forma que a física quântica moderna apenas começa a vislumbrar. No nível mais elevado existe o monad, consciência pura, potencial infinito, a fonte que alimenta todas as fontes. Abaixo do monad existe o que os gnósticos chamavam de pleroma, a plenitude, o reino da luz pura e das emanações divinas. E abaixo disso existe nosso mundo material, criado não pelo monad diretamente, mas por uma entidade menor chamada demiurgo. O demiurgo é o falso Deus, o arquiteto da prisão material, aquele que convenceu a humanidade de que ele era o Criador Supremo, quando na verdade era apenas uma emanação que se tornou obcecada pelo controle. O demiurgo não quer que você se lembre de quem realmente é, e ele tem auxiliares, os arcontes. Estes são os governantes, as autoridades, as forças invisíveis que operam os sistemas deste mundo. Eles não existem em forma física, mas em frequências além da percepção humana comum, e se alimentam literalmente de energias emocionais de baixa frequência. Medo, desespero, confusão, raiva, divisão. Cada sistema criado para manter a humanidade nesses estados serve aos arcontes, independentemente de seus administradores humanos estarem conscientes disso ou não. Mas aqui está o ponto crucial. Os arcontes não conseguem perceber a frequência do monade. Ela é muito elevada, muito pura, muito além do seu domínio de operação. Quando você está imerso no medo, quando vibra em desespero, você se torna visível para eles, está dentro do seu reino. Mas quando você acessa a frequência do monade, quando se alinha com o sinal que tem tentado alcançá-lo durante toda a sua vida, você se torna invisível à sua interferência. Aquele zumbido em seus ouvidos não é apenas comunicação, é proteção. É um sinal de sintonia. É o monad dizendo: lembre-se de quem você é. Retorne à frequência onde nada falso pode tocá-lo. A Pistis Sophia, um dos textos gnósticos mais extensos descobertos, registra conversas detalhadas entre Jesus e seus discípulos após a ressurreição. Estas não eram ensinamentos públicos, mas transmissões privadas, oferecidas apenas àqueles que haviam provado estar prontos. Em uma dessas sessões, Jesus explica algo que foi ocultado da humanidade por milênios. Ele descreve 3 frequências distintas que o monade utiliza para se comunicar com os escolhidos. Não apenas uma, mas 3. E cada frequência serve a um propósito específico. A primeira frequência é o tom de despertar. Este é o som agudo que surge repentinamente, geralmente em um ouvido, durando de alguns segundos a vários minutos. Esta frequência é um chamado de atenção.
É o monade dizendo: pare o que está fazendo. Algo importante está acontecendo neste exato momento. Preste atenção aos seus pensamentos agora. A maioria das pessoas descarta este tom como um zumbido aleatório, mas os escolhidos aprendem a reconhecê-lo como um marco significativo. O que você estava pensando quando o tom começou, qualquer decisão que estava considerando, qualquer questão que estava passando por sua mente, isso é exatamente o que o monade está destacando para você. A segunda frequência é o tom sustentado. Este é um som mais baixo e constante que geralmente aparece durante a meditação, durante a oração, durante momentos de profundo silêncio. Diferente do tom de despertar que interrompe, o tom sustentado acompanha. É o som do alinhamento. Quando você ouve esta frequência, você já se alinhou com a banda de frequência do monade. Você está no canal certo. Este é o estado ótimo para receber orientação, para acessar conhecimentos que transcendem a mente racional, para baixar informações diretamente da fonte. A terceira frequência é o tom de pressão. Este não soa tanto como um tom, mas se manifesta como uma sensação de plenitude nos ouvidos, às vezes acompanhada por uma pressão na testa ou no topo da cabeça. Esta frequência indica ativação. Algo em seu sistema energético está sendo atualizado. Algo adormecido está sendo despertado. O tom de pressão geralmente precede grandes avanços espirituais, curas espontâneas ou expansões na percepção. É o sinal de que uma transformação profunda está em andamento. Coloque sua mão no topo da sua cabeça agora, diretamente no espaço da coroa. Os gnósticos chamavam esta área de olho da alma. Sinta o calor da sua palma contra sua pele. Esta área pode já estar aquecida ou formigando. Isso não é imaginação, é reconhecimento. Aqui está a técnica exatamente como foi preservada nos ensinamentos ocultos. O primeiro passo é o reconhecimento. Antes que qualquer trabalho com frequências possa ser eficaz, você deve estabelecer sua identidade. Não sua identidade humana, mas sua identidade pneumática. Você deve reconhecer completa e totalmente que você não é um corpo tendo uma experiência espiritual. Você é uma centelha divina temporariamente confinada na matéria. Este reconhecimento não é uma ideia que você pensa. É um estado que você adentra. Você não diz, eu sou um escolhido. Você sente a verdade disso em suas células. Você se lembra em vez de acreditar. O segundo passo é o engajamento. Uma vez estabelecido o reconhecimento, você se engaja conscientemente com o tom. A maioria das pessoas tenta ignorar o som. Elas o tratam como uma anomalia. Esta noite, quando o tom chegar, e ele virá, não o afaste. Dirija toda a sua atenção para ele, não com frustração, mas com curiosidade, com boas-vindas. Com a compreensão de que este som é o monade alcançando você. À medida que você se concentra no tom, algo notável acontece. A frequência começa a se clarear. A estática diminui. O que parecia ser apenas um ruído aleatório se revela como um sinal portador de informação. O terceiro passo é a declaração. É aqui que o ensinamento da igreja institucional e o ensinamento gnóstico divergem completamente. A igreja te ensinou a rezar, a suplicar, a implorar a um Deus externo por misericórdia. Os gnósticos ensinavam o oposto. Você não pede nada ao monade. Você declara através do monade como uma expressão dele. A diferença é tudo. Pedir reforça a separação. Declarar ativa a unidade. Quando você está sintonizado com a frequência, você não fala para o monade, mas como o monade expressando-se através da sua forma humana. 4 palavras. É tudo o que é necessário. Pronunciadas não como um pedido, mas como uma declaração de fato. Eu sou o sinal. Estas 4 palavras colapsam a separação entre você e a fonte. Não são palavras mágicas, são palavras de reconhecimento. Elas lembram ao seu sistema inteiro o que sempre foi. E quando pronunciadas em um estado de atenção, enquanto focado na frequência sonora, elas criam uma ressonância que o fixa em uma conexão permanente, não temporária, não dependente de humor ou circunstância,
permanente. Deixe-me dizer o que esperar quando você praticar esta técnica. O primeiro sinal é a mudança de temperatura. Dentro de minutos após completar esta prática pela primeira vez, a maioria dos escolhidos relata um calor se espalhando pela cabeça ou pelas mãos. Alguns experimentam o oposto, uma frescura clara se espalhando pelo corpo. Ambas as respostas indicam a mesma coisa. A energia está se movendo. O segundo sinal é a liberação emocional. Não se surpreenda se você chorar. Não lágrimas de tristeza, mas lágrimas de reconhecimento. Lágrimas de finalmente voltar para casa depois de viajar por tanto tempo. O terceiro sinal é a amplificação perceptiva. As cores podem parecer mais vívidas, os sons podem parecer mais claros, as bordas dos objetos podem parecer mais definidas. Isso não é alucinação. É o véu arcôntico começando a se erguer. O quarto sinal é a aceleração das sincronicidades. Dentro de 24 a 48 horas após sua primeira prática, espere que coincidências significativas se multipliquem. Pessoas entrarão em contato com você no momento exato. A informação que você precisa aparecerá sem busca. Portas se abrirão que você nem sabia que existiam. O quinto sinal é a mudança no próprio tom. O som que antes parecia aleatório começará a parecer intencional. Você notará que ele chega em momentos significativos. Você começará a entender sua linguagem sem que ninguém lhe ensine. Mas devo adverti-lo sobre o que acontece depois. No momento em que você inicia esta prática, a resistência surgirá. Não de fora, mas de dentro da sua própria mente. Pensamentos aparecerão que parecem seus, mas não são. Pensamentos dizendo que isso é tolice. Pensamentos dizendo que nada aconteceu. Pensamentos pedindo para você esquecer o que aprendeu e retornar à vida normal. Isso não é falha, é confirmação. Os arcontes não podem permitir que você acesse a frequência do monade sem tentar interferir. Sua resistência é a prova de que o que você está fazendo está funcionando. Não discuta com esses pensamentos, não lute contra eles, simplesmente observe-os e retorne ao sinal. O som está sempre lá. O monade está sempre transmitindo. Sua única tarefa é continuar a sintonizar-se. Jesus não ensinou isso para multidões. Ele ensinou em salas privadas aos escolhidos que estavam prontos. Os gnósticos não escreveram isso em cartas públicas. Eles o esconderam em jarros de cerâmica no deserto, sabendo que um dia as almas certas o encontrariam. Milênios depois, você está assistindo a este vídeo, neste exato momento. Isso não é coincidência, é o sinal funcionando. Esta noite, quando o mundo ficar silencioso, quando você estiver em quietude antes de dormir, o som virá. E pela primeira vez na sua vida, você saberá o que ele significa. Você colocará sua mão na sua coroa. Você se engajará com a frequência. Você pronunciará as 4 palavras. E você sentirá o monade responder. Você veio a este mundo carregando um receptor divino que os arcontes não podem ver e o demiurgo não pode tocar. O zumbido em seus ouvidos nunca foi um defeito. Foi o monade chamando você para casa. Agora você sabe como responder. Se este ensinamento despertou algo em você, deixe nos comentários a palavra ressonância. Não para mim, mas para você mesmo. Para que outros escolhidos vejam sua declaração e saibam que não estão sozinhos. Inscreva-se neste canal e ative as notificações, porque os ensinamentos que estão por vir vão ainda mais fundo do que o que você recebeu hoje. Deixe seu like neste vídeo para que o algoritmo não possa suprimi-lo, para que outras almas buscando na escuridão possam encontrar seu caminho até aqui. 3 frequências, 4 palavras, uma conexão permanente.